Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Thiago Paz. É um prazer estar fazendo análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente tem um vídeo polêmico sobre a queima de gordura localizada e eu vou fazer uma análise bem bacana aí de um vídeo legal do Muzi, né? Nossa, o Paulo Muzi é uma pessoa incrível, uma pessoa que nos dá muita informação sobre saúde, ganho de massa muscular, emagrecimento. E aí, será que eu respeitosamente vou concordar ou vou discordar? Não sei, fica aí e que depois da vinheta a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, roda a vinheta. Barriga de chope. Pareço grávido. Tem algum suplemento que ajude, além de dieta e cardio? Ótima pergunta, Joelson. Mas cardio não. O que remove gordura visceral, meu amigo, é musculação. E esse Olha, vamos lá. Eu respeitosamente discordo dessa informação, porque os estudos eles sugerem que você tem uma redução, principalmente da gordura visceral, em razão da sensibilidade adrenérgica, né, que nada mais é como se fosse uma porta que recebe adrenalina e permite que haja uma mobilização desse tecido adiposo para ser quebrado e ir até a musculatura para ser queimado. Veja bem, se a musculação fosse diferente do processo de exercício aeróbio, né, no cardio, no qual a gente tem exercício contínuo intervalado, nós teríamos aí uma diferença bioquímica de excitabilidade da frequência cardíaca. Porque na musculação a gente tem a frequência cardíaca também sendo aumentada. No cardio a gente pode ter até mais, né, em função às vezes da organização do exercício contínuo, até mesmo inclinação. Porque na musculação a gente chama de exercício intermitente, né? No qual a gente tem uma intensidade maior e um tempo de descanso. Então, assim, nos estudos não sugerem que há uma diferença da gordura visceral sendo queimada da musculação e o cardio não. Tampouco a gente está falando de uma queima de gordura localizada, né? Então, vamos lá. Será que a gente tem queima de gordura localizada no corpo? Será que se eu fizer um HIIT ou uma corrida, eu vou queimar a gordura só da perna? Então não faz muito sentido. Eu respeitosamente discordo em relação a essa informação. Os estudos não sugerem isso, tá? Mas perfeito. Vamos continuar escutando o que o Musi está tem. falando. Fazendo ajustadinho, sabe que eletroestimulação também, né? Então existe essa possibilidade. Eletroestimulação, ela tem efeito para indivíduos sedentários. Então, se é um indivíduo sedentário, pode ser que a eletroestimulação tenha um efeito adicional, às vezes num componente de ativação por excitabilidade, especialmente quando esse indivíduo não tem capacidade de aumentar essa eletricidade que chega na musculatura, que a gente chama de unidade motora. Então é como se ele aumentasse a eletricidade em função do equilíbrio, em função da força que ele desenvolve mais quando ele está contraindo a musculatura, em função do tempo que ele fica treinando nesse início. Então, assim, ele vai desenvolvendo isso. Agora, do ponto de vista de adaptação, quando esse indivíduo já passa dessa fase inicial, os estudos não sugerem isso, tá? Mas beleza, vamos continuar. Então a primeira coisa que você precisa fazer musculação, porque esse remédio é o que mais vai te ajudar, mas com certeza absoluta. Ó, realmente, né? Quando a gente faz a musculação, nós aumentamos a capacidade contrátil da musculatura, a gente aumenta a força, e a força ela é uma unidade neural, ou seja, o teu cérebro consegue jogar eletricidade para a musculatura. Então é como se você começasse a desenvolver maior cabos USBs que chegam até a musculatura. Então não adianta nada eu ter eletricidade se eu não tenho esse cabo USB que liga a musculatura e mantenho mais eletricidade na musculatura. E a musculação é muito importante para isso, até mesmo para que você consiga manter a resistência a uma contração e relaxamento, contração e relaxamento. Isso é sensacional, porque aí você começa a desenvolver adaptações não só neurais para chegar à eletricidade em forma de força, mas também de resistência na musculatura por uma via mais bioquímica, uma via mais bioenergética, uma via que
cada contração muscular é como se o corpo liberasse na corrente sanguínea alguns agentes que vão estar acidificando a musculatura, e essa acidose, esse ácido, que vai sinalizar para o músculo parar de contrair, porque ele não consegue remover esses agentes ácidos. Então, uma proteção, uma segurança da musculatura, porque senão iria ser uma condição que poderia vulnerabilizar a musculatura de se romper. Então, pô, perfeito. Então, quando você consegue fazer a musculação, você consegue melhorar também essas vias de resistência e manter por mais tempo o número de repetições com uma carga maior, e isso também gera mais massa muscular. Perfeito. Agora, se tem uma coisa importante, é na dieta você tirar determinados tipos de alimento, como por Perfeito. exemplo, álcool, não sei se é o caso, se você tem o hábito de consumir Perfeito. álcool, né? Perfeito, porque 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, mas são nutrientes que não tem nenhum tipo de auxílio nutricional. Então é como se a gente dissesse que são calorias vazias. E outra, o etanol, ele inibe algumas vias de crescimento muscular. Então, perfeito, faz todo sentido. Eu respeitosamente concordo, sim. Não precisa ser um alcoólatra, precisa só você consumir álcool com regularidade. Isso ajuda muito aquilo que você chama de barriga de chope, porque realmente é uma barriga de chope. Perfeito. Outra coisa é, não é qualquer cardio, né? Então, quem Ó, mas aí a gente entrou num paradoxo, né? Porque o vídeo começa dizendo que é só musculação que queima e agora não é qualquer tipo de cardio. Bom, aqui houve um corte. Se ele já foi para dizer que isso é subcutânea, que é o cardio que auxilia na subcutânea, mas mesmo assim eu respeitosamente discordo. E independente disso, tá, saindo dessa vertente, se é visceral ou subcutânea, independente disso, os estudos são enfáticos que afirmam que o melhor tipo de treinamento é o treinamento combinado, tanto musculação quanto exercício aeróbio, né? O cardio, no caso, né? Eu não gosto do cardio porque a musculação também é cardio. Seu coração tá batendo, seus vasos estão funcionando, mas beleza. A gente entende que é o exercício aeróbio. Beleza. Só que olha só que interessante. Tanto o exercício aeróbio contínuo de moderada intensidade, ou seja, uma intensidade no qual você consegue fazer conversando com alguém durante o exercício, com uma duração um pouco maior, por exemplo, uns 40 minutos, ele consegue ter o mesmo efeito de emagrecimento de queima de gordura de um intervalado, um HIIT, por exemplo, intervalado de alta intensidade, em 20 minutos, que cicla momentos dos quais a gente tem uma intensidade acima de 90% máximo, né? E também momentos dos quais esse indivíduo faz a 50% da capacidade máxima, ou seja, 50% da capacidade máxima seria um momento intercalado que esse indivíduo conseguiria fazer uma corrida, por exemplo, e conversar com alguém. Então, um intervalado de alta intensidade, ele cicla, né? Ele cicla momentos de alta intensidade com de baixa intensidade, mas o resultado é o mesmo, é o que a gente chama de equalização do volume, o resultado é o mesmo. A diferença é o quê? Que o REIT, ele é uma modalidade não, desculpa, ele é um método, ele é um método time eficiente. O que é um método time eficiente? É aquele que consegue ter o mesmo resultado, mas um tempo de duração menor. Ok, então isso pode ser interessante, especialmente para as pessoas que já treinam, já são treinadas, que têm uma boa habilidade, que têm uma boa capacidade motora, fazem o gesto técnico muito bem e optam por, ao invés de fazer 40 minutos de um cardio de uma intensidade moderada, fazer uma intensidade um pouco mais alta, intercalado com essa intensidade moderada. E aí você fala assim, então é sempre bom porque time is money? Não, depende. Os estudos têm sugerido que com intensidade mais baixa e num tempo maior, você consegue melhorar mais a ansiedade. Pensa comigo, o indivíduo, por exemplo, que durante uma atividade no qual ele consegue viajar nos pensamentos dele, ele consegue respirar um pouquinho melhor, ele consegue entrar no estado de atenção plena ou no estado de flow,
O estado de flow é fluidez no qual ele está tão engajado com a atividade que ele faz que nada mais importa. Isso é sensacional. A psicologia do esporte explica muito isso. Então, se ele consegue estar numa atividade um pouco de uma intensidade um pouco mais baixa, ele consegue ter esses pensamentos, um relaxamento maior, porque no HIIT ele tem que ficar esperto, porque qualquer movimento inadequado pode gerar uma torção em torce ou às vezes um acidente. Então é importante que a gente tenha em mente isso e, obviamente, a gente contextualize qual intervenção talvez seria mais interessante. Mas vamos ver o que ele vai falar aí. Escreve bastante sobre isso, André Lopes. Dá uma olhada no Professor Instagram. André Lopes. Professor Legal. doutor André Lopes. Então, HIIT, né, que é um tipo de cardio específico, você não vai ficar correndo indefinidamente, né? Você vai fazer tiros de intensidade. Então, ajudam muito gordura visceral. Então, falou da gordura visceral, né? Olha só, ele começa o vídeo falando de gordura visceral, que era só musculação. Enfim, e aí agora voltou a falar visceral, trazendo um componente de HIIT. Bom, enfim. Então, independente disso, né, eu acho que a mensagem central é muito válida até aqui. São essas questões que eu mencionei diante dessa relação entre gordura visceral e subcutânea. Os estudos sugerem que a musculação ela não tem um efeito maior, pelo contrário. Os estudos sugerem que o cardio tem uma capacidade maior de queima de gordura, tanto visceral quanto subcutânea, até mesmo porque o gasto é maior, até mesmo a mobilização é um pouco maior. O HIIT não queima mais gordura do que o aeróbico contínuo, quando esse volume é equalizado. E, obviamente, a gente precisa fazer a musculação. Por quê? Porque toda dieta de emagrecimento, ela leva a perda de massa muscular e também o exercício aeróbio, ele gasta muitas quilocalorias. Então, é muito fácil com um indivíduo que já tem uma habilidade, uma capacidade motor um pouco maior e consegue aumentar a duração do exercício aeróbio, ter um gasto calórico muito maior que não é reposto com a alimentação. Então, queimou 500 quilocalorias. Pô, 500 quilocalorias, se a gente for falar por exemplo, de arroz, são 400 gramas de arroz. Então, assim, o cara comer 400 gramas de arroz, né? Vamos pensar que seja aí 300 gramas de arroz mais um filezinho de frango ali, tá? Para bater mais ou menos isso aí. Pronto. Então, assim, essa questão que muitas vezes a gente precisa contextualizar e que muitas pessoas relatam que o exercício aeróbio faz perder massa muscular. Não, o exercício aeróbio aumenta muito o gasto calórico e você precisa recuperar isso, especialmente se você quiser ganhar massa muscular para fazer superávit calórico. Santiago, mas eu quero ganhar massa muscular e perder gordura. Eu concordo com você, isso é o que todo mundo quer. Então aí você aumenta a ingestão proteica e tenta chegar próximo de um déficit calórico que não seja tão alto a ponto da gordura não dar conta e precisar tirar a proteína da musculatura para suprir essa energia que não está vindo da alimentação e que foi direcionada ao déficit calórico pelo exercício físico com um pouco mais de volume, ou até mesmo junto com a musculação, exercício aeróbico, que gaste mais calorias. Perfeito. Não, então beleza. Essa é a síntese que eu tenho em relação ao vídeo que vocês me mandaram. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Coloque nos comentários o que você achou, acha válido, você concorda, discorda. Curta esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Se você é a primeira vez que está aqui, se inscreva no canal para mais informações como essa. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.